aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos exclusivo para a resolução de questões de biologia. Nós estamos respondendo nossa lista com questões sobre vírus, o assunto vírus, tá? Focando em doenças, estrutura viral, características dos vírus de uma forma em geral, tá bom? Essa questão que a gente vai fazer agora, gente, é a questão de número 5. Vamos ver o que é que ela trouxe pra gente. O gráfico mostra a variação ao longo dos 10 anos da quantidade de vírus HIV, causador da AIDS, e dos linfócitos CD4, em um paciente que não foi submetido a nenhum tratamento com antivirais. Então, gente, olha, mais uma questão aí, questão que a gente fez anterior também falava a respeito do HIV da AIDS, tá? A questão traz um gráfico, é fundamental em questões de gráfico, tá, gente, analisar o que é que esse gráfico traz direitinho, tá bom? Lembre-se que esse paciente não está recebendo nenhum tipo de tratamento, tá? Ele foi contaminado e tem a variação da quantidade de vírus no paciente e a variação do linfócito TCD4, que ele citou aí no enunciado. Linfócito TCD4, gente, como a gente já falou para vocês na questão anterior, é a célula que é parasitada pelo vírus HIV. Quando ele parasita essa célula, ele vai provocar uma imunodeficiência no paciente. Por quê? Porque o linfócito TCD4 é a célula responsável por informar ao nosso sistema imunológico que tem que se potencializar a resposta imunológica. Se ela é afetada, se ela é destruída, a gente perde essa capacidade, né, de potencializar a resposta imunológica, tá bom? Vamos analisar o gráfico com calma agora. Percebam o seguinte, ó. Nesse gráfico a gente percebe que na fase aguda há um aumento do número de vírus, né? E ao aumento também inicial da quantidade de linfócitos TCD4. Tá? Isso corresponde aí basicamente, né, aos 2 primeiros anos, de 2 anos e meio desde o início da infecção, quando o indivíduo se contaminou com esse vírus HIV. Perceba o seguinte, ó, depois há uma queda na quantidade de vírus, né, por volta de 2 anos e meio esse vírus cai bastante, ó, tá? E os linfócitos continuam em alta, mas a partir do momento que os vírus começam a aumentar, percebam que a quantidade de linfócitos TCD4 começa a diminuir bastante, tá? Fase crônica, tá, gente? Ela é caracterizada, fase crônica é caracterizada exatamente por essa variação que vai começar a acontecer. Enquanto o vírus vai começar a aumentar em quantidade, né, os linfócitos TCD4 vão começar a diminuir em quantidade, tá? Então vai aumentando ou diminuindo, como está sendo representado aí no gráfico, beleza? Detalhe interessante, ó, perceba no gráfico que somente a partir dos 8 anos de infecção é que você vai ter a carga viral lá em cima e a quantidade de linfócito TCD4 lá embaixo. Então o paciente está imunodeprimido por conta da grande quantidade de vírus que tem no seu sangue, tá? Gente, normalmente o paciente que tem que é HIV positivo, né, ele vai começar a manifestar a doença AIDS, né, normalmente lá para uns 8 anos de infecção, após a infecção. Tá bom? Pode ser que ele passe aí 8 anos sem manifestar muita coisa, sem muitas vezes até suspeitar estar doente, né? A partir dos 8 anos aí normalmente começam a surgir as primeiras manifestações e a gente diz que o paciente está com AIDS, né? O termo AIDS é utilizado mais quando o paciente começa a manifestar problemas em decorrência dessa infecção, em decorrência dessa diminuição do número de linfócitos TCD4, aumento do número de vírus, tá bom? Vamos analisar agora as proposições, ó. A partir da análise do gráfico, pode-se afirmar corretamente que, letra A quantidade de linfócitos aumenta com o aumento da quantidade de vírus durante os 5 primeiros anos. Gente, esse é um tipo de questão que a gente precisa ficar olhando o gráfico o tempo todo para ir analisando, ver o que é que está acontecendo ali, ver se corresponde. Se você analisar o gráfico, presta atenção, volta para o gráfico, ó. Percebam que a quantidade de vírus e de células aumenta um pouco, mas isso não corresponde ao que a questão está dizendo, que seria no caso os 5 primeiros anos. Você perceber que tem um aumento, mas antes de completar 2 anos e meio, já cai bastante, em especial a quantidade de vírus, tá? Então, a frase que está presente na letra A não condiz com o que está presente no gráfico, né? Só com a análise do gráfico você podia responder essa daí como sendo errada. Pode descartar a letra A. Letra B. Os sintomas típicos da doença aparecem a partir do 2º ano, porque o número de linfócitos está abaixo de 50
por milímetro cúbico de sangue. Gente, como a gente mesmo viu, eu acabei de falar para vocês, normalmente o paciente que que é HIV positivo, ele só começa a manifestar sinais e sintomas típicos da doença a partir do 8º ano aí de infecção, quando no próprio gráfico apareceu lá que é a fase de AIDS. Quando o paciente tem AIDS, quer dizer que ele está manifestando os problemas relacionados com a doença, com a síndrome especificamente, né? AIDS quer dizer síndrome da imunodeficiência adquirida. É nessa fase de AIDS que vão surgir esses sintomas, geralmente aí depois dos 8 anos após a infecção, tá bom? Isso sem tratamento, tá? Se tratar com coquetel, ele pode não desenvolver sintoma, sinal nenhum, tá bom? Vamos lá para a letra C. Durante as fases aguda e crônica, uma pessoa não é capaz de transmitir o vírus para outra pessoa. Isso ocorre somente na fase de AIDS. Gente, está incorreta a proposição. O indivíduo pode estar contaminado sem nem saber que está contaminado e já ter a capacidade de transmissão, tá? Não é apenas na fase de AIDS que se transmite o HIV. O paciente pode ser HIV positivo, não está manifestando nenhuma característica típica da doença e já tem a capacidade de transmitir essa doença. Está incorreta, letra C, pode descartar, vamos para a letra D. Muitas doenças oportunistas podem ser adquiridas por um paciente quando a quantidade de linfócitos atinge valores abaixo de 200 por milímetro cúbico de sangue. Ó, presta atenção nessa questão, volta para o gráfico. Ó. Perceba que na fase de AIDS, a quantidade de linfócitos TCD4 está abaixo de 200. Gente, o paciente está com essa quantidade de linfócitos TCD4 abaixo de 200, ele está imunodeprimido. Quando o paciente está imunodeprimido, ele abre espaço para o aparecimento das famosas doenças oportunistas. Ô Jean, o que são as doenças oportunistas? São doenças que aproveitam a oportunidade para atacar o indivíduo, para causar doença, para se manifestar. Por exemplo, uma candidíase, por exemplo, uma herpes, né? São doenças oportunistas. Se o paciente tiver com o sistema imunológico deprimido, essas doenças se manifestam facilmente no indivíduo, tá bom? Então, essa é a resposta certa da questão, né? Uma quantidade abaixo dos 200, como foi o gráfico indicado aí, né? O paciente está na fase de AIDS, essa quantidade está abaixo dos 200, ele tende a adquirir as famosas doenças oportunistas, tá bom? Vamos analisar a letra E. Os vírus utilizam os linfócitos para se reproduzirem nos 2 primeiros anos. E depois, qualquer célula humana pode servir como hospedeira. Tá errado isso aí, tá, gente? Os vírus, eles são bem específicos para os tipos de células que eles parasitam, tá? Então, nesse caso, o vírus da HIV, tá, gente, ele só vai parasitar o linfócito TCD4. Não está correto o que está sendo dito na letra E, tá certo? Então, durante todo o tempo que ele tiver no corpo, ele vai utilizar o linfócito TCD4 para se reproduzir, tá bom? Então, a resposta certa dessa questão, gente, letra D. Pode marcar aí, né? E se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal, compartilha os nossos vídeos aí para os seus amigos, né, para os seus conhecidos, compartilha nas suas redes sociais, né? Clica no sininho para receber notificações que a gente vai estar postando uma questão todos os dias de segunda a sexta aqui para você, tá bom? Vamos juntos estudando, eu e você, até a sua aprovação.